Fala, torcedor, aqui é o 12º jogador e chegamos pro 15º episódio do resumo do Mundial. Sim, senhoras e senhores, 15º dia da Copa do Mundo finalizado, inclusive acabou de ser finalizado, né? Terminou agora os jogos que fecharam, né, esse dia, as partidas do grupo D da competição, né? Hoje tivemos mais 3 grupos terminando, né, aí as suas rodadas, né, jogando essa rodada 3. E sendo bem sincero, né, eu tava aqui conversando com os meus amigos do trabalho, né, depois dessas partidas, hoje para mim foi disparado o pior dia da Copa do Mundo. Tá, eu acho que não teve os piores jogos, eu acho que teve dias com jogos piores, principalmente os jogos que envolveram a seleção da Gana, mas eu acho que se a gente pegar o todo do dia, né, desse 15º dia, a gente teve o pior dia, assim, disparado, porque foi o dia do lenga-lenga. Eu dei esse apelido junto com um amigo meu do trabalho aqui, eu falei essa palavra várias vezes e ele falou, caramba, foi literalmente isso, o dia do lenga-lenga. E a gente vai falar um pouco desse dia e por que inclusive, eu escolhi esse nome para, né, dar ao 15º dia da Copa do Mundo. Antes, é claro, da gente falar de cada uma das partidas, né, de novo, das 6 partidas que tivemos no dia, quero pedir encarecidamente a todos vocês que curtam aqui esse vídeo, se inscrevam aqui embaixo no nosso canal, compartilhem o nosso conteúdo, hypem o nosso conteúdo, para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho e a gente criar uma comunidade muito legal e muito bacana aqui para comentar nos comentários, né? Porque futebol, no final das contas, é bate-papo. E é claro, também você não se esqueça de seguir o 12º jogador, tanto no Instagram quanto no TikTok, que estão aparecendo aqui embaixo nesse exato momento, porque por lá você fica atualizado de tudo que acontece no mundo do futebol e também na Copa do Mundo. Fechou, família? Só agradece, né, o apoio que vocês têm me dado. Não tem sido fácil a cobertura da Copa do Mundo, né, tem sido madrugadas adentro, né, e tudo mais, mas eu tô gostando muito de criar esse conteúdo para vocês, gosto muito de criar conteúdo automaticamente, se tratando de Copa do Mundo fica melhor ainda, e o apoio de vocês tem sido incrível, então só agradece a todo mundo que acompanha os vídeos, né, por mais que eles tenham até ultrapassado o limite de tempo, né, tem sido vídeos longos, mas eu tenho que agradecer imensamente a todos vocês e eu também vou aproveitar esse vídeo para dizer para vocês que a gente vai voltar com as lives lá no TikTok, tá? Vou produzir uma artezinha pra gente fazer os reacts aí de algumas partidas da Copa do Mundo, agora entrando no mata-mata, acho que a gente pode ter trocar uma ideia bacana lá ao vivo, fazendo react dos jogos, obviamente que eu não vou poder mostrar os jogos na tela, mas eu vou acompanhar os jogos com vocês, a gente vai falando, comentando sobre cada lance, e dessa forma a gente pode ter uma interatividade maior, então se você gosta no meu conteúdo e puder acompanhar ali a livezinha, eu agradeço. Beleza, turma? Mas vamos lá. Vamos para falar desse 15º dia, porque mais uma vez, né, um dia com 6 jogos, recheado de jogadores aqui na nossa thumbnail. Vamos passar para a próxima telinha, né, ali na nossa TV. Opa, mostrou minha galeria novamente, mas dá aquele zoomzinho para vocês, começando com Equador e Alemanha, que no meu ver foi o melhor jogo do dia. Não talvez no quesito técnico, tático, nem nada disso, mas foi o jogo que contou a melhor história. Foi o jogo mais legal, muito pela superação da seleção equatoriana, né? Todo mundo praticamente dava a seleção do Equador como eliminada, iria enfrentar uma Alemanha já classificada, mas com favoritismo lá em cima, só para confirmar o seu 100% de aproveitamento, né, contra uma seleção do Equador que estava indo muito bem defensivamente, mas ofensivamente estava deixando muito a desejar. Mas a realidade é que a Alemanha entrou meio meh. Né? A Alemanha entrou bem mais ou menos, até começou o jogo bem, né? O Sané fez um excelente primeiro tempo, mas o Equador rapidamente começou a ganhar os duelos na força física e na vontade. Né? Basicamente o jogo foi essa tônica, né? Foi basicamente isso que aconteceu durante todo, né, o primeiro tempo do jogo e também do segundo tempo. Né? O Equador começaram a ganhar os duelos na vontade, na raça, na entrega, porque a Alemanha já estava classificada e o Equador precisava do resultado para classificar. No final das contas, né, a seleção equatoriana conquistou, né, o resultado, né, conquistou ali o 2-1 com o gol do Gonzalo Plata no finalzinho e foi eficiente ofensivamente, que era o que está faltando, né, nas outras rodadas. O Equador não jogou mal na primeira e na segunda rodada. Creio até que foi melhor
que seus adversários em dados momentos contra a Costa do Marfim, e muito melhor que o Curaçao durante todo o jogo. O Curaçao conseguiu segurar um empate por conta da ineficiência do ataque equatoriano, mas hoje não. O Equador conseguiu criar poucas chances, né, encontrou alguns espaços, nas poucas chances que criou, conseguiu fazer os seus 2 gols, conseguiu vencer a Alemanha, que, como eu disse, né, tava meio mole, tava meio molenga pro jogo, meio que não ligou para ter 100% de aproveitamento, perdeu, já estava garantido com a primeira colocação, né, por ter conseguido vencer a Costa do Marfim na rodada anterior, então estava bem tranquila para o jogo, e quem precisava correr atrás do placar conseguiu correr, e tá aí, né, o Equador fez 4 pontos e está classificado para a próxima fase, né? Dificilmente o Equador perde essa vaga, até porque fez 4 pontos e tem 0 de saldo. A gente estava falando de uma média ali de 3 pontos e 0 de saldo para se classificar, ou até com 3 pontos e menos 1 de saldo tem gente que pode classificar, mas 3 pontos e mais 1 de saldo já era basicamente o teto ali para você conseguir classificar. Equador com 4 pontos e 0 de saldo provavelmente está na próxima fase, só um desastre tira o Equador da classificação, mas vai estar na próxima fase sim. Beleza, rapaziada? O outro jogo desse mesmo horário foi Costa do Marfim e Curaçao, e aqui um jogo muito tranquilo para a Costa do Marfim. Curaçao não conseguiu assustar a Costa do Marfim, uma equipe muito equilibrada, como foi durante toda a competição. Eu acho até que a Costa do Marfim teve oportunidades para vencer a Alemanha na segunda rodada. Para mim, acabou desperdiçando grandes chances, né? Antes mesmo da virada da Alemanha, a Costa do Marfim perdeu 2 gols inacreditáveis, praticamente dentro da pequena área. Então, assim, a Costa do Marfim é uma equipe que joga um futebol muito interessante, uma equipe equilibrada, que tem uma geração muito forte. Eu acho que até uma geração mais forte do que a geração de 2014, por exemplo, a geração de Drogba, Gervinho, Kalu e Yaya Touré. Eu acho que agora, em 2026 e também nas próximas Copas, tem uma geração muito forte, né? A gente está dizendo aqui de Yan Diomandé, Adingra, Singo, Kusunu. Então, assim, são jogadores que tecnicamente não são do nível de Drogba e Yaya Touré, por exemplo. Eu acho que só o Diomandé tem potencial para chegar no patamar e no nível desses caras, mas são jogadores bons, são jogadores que atuam num grande nível na Europa, né? Diferentemente de 2014, por exemplo, que tinham esses 4 jogadores, né? Nem o Doumbia, ou o Doumbia estava em 2014, acho que nem o Doumbia estava mais em 2014. Então, assim, era uma seleção que tinha as qualidades, mas sofria em outras posições. Eu acho que hoje tem uma seleção com bons jogadores em várias posições do campo. Tem no meio de campo ali um Kessié, um Sangaré, quem que é o outro também? Jogador que é muito interessante no meio de campo, que tá me faltando o nome agora, o Fofana. Então tem, assim, jogadores muito bons. Eu acho que é uma geração mais completa do que a geração anterior, apesar da geração anterior ter mais jogadores do mais alto nível, né? Mas eu acho que é uma seleção muito interessante. E do outro lado, cara, eu acho que Curaçao fez a parte dele, né? Conquistou seu primeiro ponto em Copas do Mundo, fez aí um único gol na Copa do Mundo, mas foi em cima de uma Alemanha, que foi algo extremamente histórico, né? A seleção de Curaçao fazer um gol na Copa e esse gol ser contra a Alemanha, uma das maiores campeãs do torneio. Então acho que Curaçao fez uma história interessante. Classificar era muito difícil, por conta de ter no grupo uma Alemanha que é muito forte na questão de camisa. Acho que nem a seleção da Alemanha é tão forte, mas em todos os quesitos, né? A Alemanha em Copa do Mundo é uma seleção que vai levar medo, ainda mais para uma seleção como a de Curaçao, e ter duas ali coadjuvantes, né, como Equador e Costa do Marfim, que são seleções que estão aí com talvez as suas melhores gerações. O Equador, com certeza, a Costa do Marfim tem essa briga aí, mas eu acho que é a melhor geração também da Costa do Marfim. Então eram duas seleções muito promissoras e coadjuvantes dentro do torneio, e uma seleção, uma das maiores que existem, né, contra uma seleção estreante, o menor país a disputar uma Copa do Mundo. Então, assim, cara, incrível a história de Curaçao. Eu acho que só de ter conquistado seu primeiro ponto e ter feito seu primeiro gol já vai ficar marcado na história essa primeira participação da equipe de Curaçao, tá? Mas o jogo, cara, se resume a um domínio completo, um jogo muito tranquilo pelo lado da Costa do Marfim. Os jogos das 20 horas, né, das 8 horas da noite, foram aí Japão e Suécia, que ficaram no 1-1, e é o primeiro jogo do lenga-lenga, né? Porque é aquele jogo que nenhum dos times quis arriscar. Foi o jogo que as duas equipes ali ficaram buscando um empate. Essa que é a grande realidade. O primeiro tempo foi assim, ainda pior do que o segundo. Acho que no segundo elas se aventuraram um pouco e tal, mas nem tanto assim, né? Mas o primeiro tempo foi um terror, eram as duas equipes basicamente parecendo gostar do empate, que no final das contas era bom para todos, né? O Japão fazia 5 pontos e passava na segunda colocação,
e a Suécia fazia o seu quarto ponto e já garantia também aí com 4 pontos e 0 de saldo, né, ou talvez menos 1, acho que 0 de saldo também a Suécia ficou. Então, assim, garantido na próxima fase, então as duas equipes ficaram no famoso lenga-lenga, aquele jogo chato de assistir, as duas equipes meio desinteressadas na partida. Infelizmente, né, esse modelo com 48 seleções tem que ter, né, os 8 melhores classificados entre terceiros para estar na próxima fase, e isso para mim atrapalha muito a competição, porque cria essas partidas que no final das contas as equipes preferem empatar as duas e as duas classificar do que talvez acabar indo para cima e tal e acabar perdendo a vaga. No caso da Suécia, por exemplo, imagine se eles vão para cima, abrem espaço para o Japão sair no contra-ataque, o Japão mete 3, aí já era, né? Vai ter ali 3 pontos, mas vai ter um saldo muito negativo. Então, assim, é muito complicado. E aí torna esse jogo chato, né? Fica esse jogo insuportável de assistir, das duas equipes meio que desinteressadas na partida, porque as duas estão indo para a próxima fase. Né? Ah, vai pegar Brasil, vai pegar França, né? Ou Noruega, no caso da Suécia. Mas assim, cara, sabe? É melhor você classificar e estar na próxima fase do que no final das contas ir para cima e acabar perdendo a classificação à toa. Então, assim, né? Se o Japão, que era o time que tinha que menos atacar, porque já estava na segunda colocação, não estava muito afim, e a Suécia, que precisava atacar para quem sabe passar em segundo e tudo mais, não atacou, o Japão não vai fazer nada. Né? Então, o Japão, que era o que menos precisava, não vai querer mesmo. A Suécia, que precisava, não queria, então fica esse jogo do lenga-lenga. Por isso que eu disse que foi o dia do lenga-lenga, porque vem mais lenga-lenga por aí. Então, foi um jogo muito chato. Né? Eu acho que para o Brasil seria melhor pegar a Suécia, porque é um time menos ajeitado do que o Japão. Tá? O torcedor brasileiro não tem que criar muita esperança que vai golear o Japão, de que vai passar por cima, apesar de eu achar o Brasil amplamente favorito contra a seleção japonesa, porque o Japão não é esse time que jogou hoje. O time que jogou hoje do Japão é um time, tudo bem, tinha seus principais jogadores em campo e tal, mas era um time, assim, meio que desinteressado, já estava classificando em segundo, alcançar a Holanda seria muito difícil, porque a Holanda pegava uma Tunísia já eliminada, então seria muito complicado, então o Japão não queria nada com o jogo. Então esse Japão que a gente viu hoje, que obviamente mostrou organização, como mostrou nas outras rodadas também, mas mostrou uma ofensividade muito baixa. Mostrou um time que tentou cruzar bastante bola na área, né? Trocou um pouco o estilo de jogo padrão do Japão, que é essa bola no chão, esse toque, né? Esse toque em velocidade, se aproveitando do Doan e do... Como é que é o nome do camisa 13, cara? O Nakamura, né? Que é o camisa 13, aproveitando dos seus alas. Então passou a ser um jogo diferente do que normalmente joga o Japão. E do lado da Suécia, cara, é um time menos organizado do que a seleção japonesa. E que quando pegar uma seleção forte, por exemplo, provavelmente vai pegar a França, né? Que deve ganhar da Noruega amanhã. Claro que eu não tô cravando nada, mas é a favorita para ganhar da Noruega amanhã. Vai sofrer e vai tomar goleada, provavelmente como tomou da Holanda. Porque é um time que sofre muito contra times mais fortes. E a gente percebe que o jogo era um lenga-lenga, porque no momento que o Japão deu uma acelerada, conseguiu abrir o placar. Aí desacelerou. E aí a Suécia acelerou e conseguiu também empatar o jogo rapidamente. Então foram ali 2 gols rapidamente das duas equipes que falaram, ó, 1-1, tá bom para todo mundo, não vai ser aquele 0-0 também, cada um fez o seu golzinho, tá bom para geral. E terminou assim, né? Um jogo bem chatinho para assistir. O outro jogo também das 8 horas foi essa vitória por 3-1 da Holanda para cima da Tunísia, um jogo que a Holanda abriu 2-0 muito rápido, e aí também esfriou um pouco o jogo, né? A Holanda basicamente fez ali o 2-0 para basicamente garantir a vitória e segurou o jogo. Essa que é a grande realidade. Deu uma segurada no jogo, né, e tudo mais. No segundo tempo, a Tunísia se soltou para a partida, a Tunísia foi para o ataque, conseguiu diminuir o placar, e aí no momento que diminuiu o placar, o Japão tinha acabado de abrir o placar no outro jogo, e aí criou-se, né, aquilo de, nossa, quem sabe o Japão não faz mais um na Suécia, a Tunísia consegue empatar com a Holanda e tal, o Japão consegue classificar em primeiro, a Holanda pega o Brasil. No final das contas, não deu nem chance, porque a Holanda foi um pouquinho para cima da Tunísia. A Tunísia conseguiu ali evitar o gol da Holanda jogando uma bola para escanteio, e no escanteio a Holanda fez o 3-1 e de fato matou a classificação, porque daí a Tunísia perdeu todas as suas forças que tinha conquistado minutos antes com o seu gol marcado. Então foi um jogo também nada demais, né? Foi aquele jogo que a Holanda abriu 2-0 rápido, forçou ali logo no começo para já conseguir uma vantagem interessante. No segundo tempo tomou um sustinho ali, né? Tomou um certo susto, mas quando apertou de novo já fez o terceiro, então foi mais um jogo meh, né? Foi mais um jogo
nesse 15º dia que ficou devendo, né? Eu esperava mais, inclusive, da Holanda, né? Eu esperava que a Holanda não fosse nem tomar gol da Tunísia, né? E acabou tomando um gol da equipe tunisiana. Eu acho que essa Holanda, ela tem um time muito bom no papel e que muitas vezes é piorado devido ao seu treinador. E uma das coisas que eu mais tenho criticado o Koeman é do Summerville ser reserva do Malen. O Malen faz um final de ciclo tenebroso e um início de Copa tenebroso. Os últimos amistosos pré-Copa foram horrorosos. Os 3 jogos da Copa do Malen até agora foram péssimos. E o Summerville, quando entrou, foi muito bem nas partidas. Então não sei porque que o Summerville é reserva do Malen. No momento que o Brobbey era o reserva, né? Não jogava, o Malen jogava de centroavante e o Summerville na direita, o Summerville já era melhor que o Malen. Quando o Brobbey entrou, eu pensava que o Malen ia perder a vaga, mas não, o Malen tá lá ainda. Então, assim, cara, é complicado, né? É complicado. O Koeman fica investindo no Malen que não tem como. O Summerville é muito mais jogador e faz um início de Copa muito melhor que a do Malen, não tem o que dizer. E o Brobbey, eu acho que um achado do Koeman nesse time, um cara que tá chegando a bola nele e ele tá cravando. É, assim, inacreditável, é um cara que tá sendo crucial, né? Foi muito importante na goleada para cima da Suécia e foi muito importante hoje no início do jogo, marcando seu gol, sendo participativo, fazendo parede, jogador que agregou muito a esse ataque da Holanda, que tinha muitos problemas com o Malen de centroavante, porque ele não é um centroavante, né? Ele não tem esse cacuete, não faz a parede, né? É um jogador de apenas velocidade e tal, que tava perdendo seus gols. E aí entrou um cara que é mais lento, mas tem essa característica de parede, e quando a bola chega, tá fazendo gol. Então acho que foi um achado do Koeman. Então a única crítica que eu tenho para fazer pro Koeman nesse momento é do Malen ainda ser titular. O time melhorou com o Brobbey, acho que ele encontrou uma solução aí para esse ataque que tinha muitos gols perdidos, porque o Gakpo também é o inimigo do gol, né? Hoje inclusive teve vários lances que ele só faz a mesma coisa, né? O Gakpo corta para direita e chuta no gol. Esse é o Gakpo desde que surgiu no PSV, né? Não tem nada demais, é um jogador que sempre faz o mesmo e desde que surgiu, como eu disse. Né? Então acho que o Brobbey tem sido esse cara diferente, esse cara que mudou o estilo de jogo da Holanda e quando a bola tá chegando, ele tá mandando pro fundo da rede. E foi um 3-1 aí que já era esperado, acho que até inesperado o gol da Tunísia, né? De certa forma, a Tunísia que marcou 2 gols nessa Copa do Mundo. Um na estreia, na derrota por 5-1 para a Suécia, e um hoje, no dia de despedida de fato da Copa do Mundo, uma Tunísia que deixou muito a desejar por conta do fim de ciclo deles, né, que foi tenebroso, troca de técnico atrás de troca de técnico, e se tornou esse catado dentro de campo, um time que não conseguiu render de forma nenhuma. Veremos, né? Eu daria continuidade no trabalho do novo técnico, né, o francês, que inclusive comandava a Arábia Saudita, e comandou a Arábia Saudita durante o ciclo, inclusive foi o técnico que classificou a Arábia Saudita para a Copa. Eu daria sim mais tempo de trabalho para ele, porque eu acho que ele consegue levar essa Tunísia para a próxima Copa sem muitas dificuldades, porque é um treinador interessante. É um treinador que tem algo a agregar nesse time. Mas veremos o que a Tunísia vai aprontar, né? E para fechar esse dia, a gente teve aqui o primeiro jogo ali que eu vou dizer, né, que é o dos Estados Unidos perdendo para a Turquia. Cara, um jogo que não valia nada, né? A Turquia já eliminada, os Estados Unidos já garantido em primeiro, inclusive os Estados Unidos foi com o time todo reserva, deu uma quebrada no bolão da galera aí, né? Porque todo mundo achou que os Estados Unidos ia titular, ia, terminar aí com 100% de aproveitamento e tal, não. Os Estados Unidos foi com o time reserva e a Turquia se aproveitou desse time reserva dos Estados Unidos para fazer os seus 3 únicos gols na Copa, garantir 3 pontinhos para não terminar, né, a Copa do Mundo zerada. E a realidade, cara, é que a Copa da Turquia ela é tenebrosa. Tá? Foi uma seleção que tinha se criado, né, muito hype devido a Yildiz, Arda Güler, Çalhanoğlu, Selik, vários jogadores, talvez a seleção mais forte que a Suíça já teve. Tecnicamente, eu acho que é a seleção mais qualificada que a Turquia já teve, né? A gente falou de melhor geração da história do Equador, melhor geração da história da Costa do Marfim aqui no início do vídeo. Temos que dizer, para mim essa é a melhor geração da história da Turquia e fez uma Copa extremamente decepcionante. Eu acho que a sequência de jogos quebrou um pouco a seleção turca, porque elas pegaram 2 equipes nas primeiras rodadas que só se defenderam. Né? E acabou que contra equipes muito fechadas, a equipe turca não conseguiu, né, encontrar espaço e fazer os seus gols. Teve 61 finalizações juntando o primeiro e o segundo jogo e não conseguiu fazer o seu gol. Contra a Austrália, eu acho que também teve o fato do goleiro, né, o Tim Payne, que fez 9 defesas, se não me engano, né, fez um grande jogo, e contra o Paraguai não conseguiu criar nada de fato mesmo.
Foi um time ainda pior do que tinha sido na estreia contra a Austrália. E acabou, né, que o gol que sofreu do Paraguai com 1 minuto e os contra-ataques bem encontrados da Austrália mataram a Turquia na Copa. Foi uma equipe que defensivamente também foi muito mal. O primeiro gol dos Estados Unidos hoje é um gol de pelada. Uma brincadeira o gol que eles tomam no escanteio, né? A equipe turca toma um gol inacreditável no escanteio. Então, assim, cara, é complicado. E mesmo com os Estados Unidos reserva, a Turquia quase não ganha o jogo. A Turquia foi encontrar o terceiro gol no último lance da partida. Então, assim, uma seleção que foi extremamente mal defensivamente na Copa e ofensivamente só conseguiu encontrar os seus gols numa seleção que deu espaço para ela. Quando teve pouco espaço, teve um campo reduzido, não teve campo para jogar, sofreu, não conseguiu encontrar os seus gols, né? Uma seleção que careceu de um centroavante, né, de algo desse tipo, que ganhasse uma bola aérea, que fosse mais brigador, né? Jogou com o Arktokuglu de centroavante, que é um cara que joga pelas beiradas, então ele não tem esse cacoete de camisa 9. É basicamente o que a Holanda estava fazendo com o Malen. A Holanda encontrou o Brobbey para suprir essa ausência de um camisa 9. A Turquia não encontrou ninguém para suprir essa ausência de camisa 9. E hoje só ganhou o jogo porque era os Estados Unidos reserva e mesmo assim sofreu para ganhar o jogo, para você ver o nível fraquíssimo de futebol apresentado pela equipe turca. E os Estados Unidos foi para pelada, né? O Pochettino foi para o show match, descansou seus principais jogadores. E eu acho que, mesmo com a derrota, não estraga a ótima fase de grupos que os Estados Unidos fez. Acho que os Estados Unidos sai dessa fase de grupos muito melhor e com muito mais a agregar para o mata-mata do que antes da Copa. Antes da Copa a gente imaginava os Estados Unidos muito pior. Então acho que os Estados Unidos sai dessa fase de grupos assim, com um time que vai dar trabalho no mata-mata, se pegar uma seleção forte aí, pode ser que venda caro a eliminação, por estar jogando em casa também, é claro, mas também porque mostrou ter qualidade, mostrou ter jogadores capazes de, quem sabe, até levar os Estados Unidos para uma campanha histórica, talvez, né? Se não me engano, o lado do chaveamento dos Estados Unidos é um lado que não tá tão complicado, né? É um lado que tem ali Bélgica ou Irã, né? Então é um lado que não tem muita dificuldade. A própria Austrália, acho que vai ficar desse lado, acho que não, né? Se não me engano, é isso, né? A Austrália vai para que lado dessa patota? Acho que a Austrália fica pro lado do Brasil aqui, né? Quem vai para esse outro lado mais fácil aí é a equipe dos Estados Unidos. Que, cara, se jogar como jogou na fase de grupos, deve passar sim. Quem sabe bater aí umas oitavas de final ou até uma campanha histórica chegando numas quartas, né? Mas eu acho que mesmo com a derrota não apagou nessa ótima campanha feita pelos americanos. E para encerrar os jogos do dia, a gente teve o maior lenga-lenga da história. Se a gente teve o lenga-lenga de Japão e Suécia, o maior lenga-lenga do dia é em Austrália e Paraguai. Que jogo ruim! Meu pai amado, um martírio assistir esse jogo. Inclusive foi o jogo que eu deixei rolando na TV, né? E tal, e eu assisti no celular dos Estados Unidos e da Turquia, né? Pra acompanhar os dois jogos ao mesmo tempo. Mas obviamente que esse estando na TV foi o que eu mais acompanhei, né? Por estar na TV. Assim, cara, que jogo ruim, mano. Se a gente falou, pô, o Japão que tava passando em segundo não queria nada com o jogo. E a Suécia que queria até, quem sabe, vencer para passar em segundo, também não quis nada e preferiu passar em terceiro. Esse jogo foi pior ainda. Foi pior ainda, mano. No primeiro tempo, para você ter uma noção, o Paraguai, que deveria atacar mais para conseguir passar em segundo e evitar, por exemplo, pegar a Alemanha, né, nos 16 avos, foi que menos atacou. Quem mais atacou no primeiro tempo foi a Austrália, mas assim, um ataque também inimigo do ataque. Tá, chute de fora da área na mão do goleiro. Assim, cara, foi literalmente uma lenga-lenga. Uma pelada das maiores que a gente foi obrigado a acompanhar no meio da madrugada, né? Entrando na madrugada. Que o jogo começou às 11. Então, assim, cara, que jogo horroroso. Tá? Eu acho que ainda foi melhor do que Gana e Panamá, que pra mim até agora não teve nenhum jogo que bateu esse. Gana e Panamá foi pra mim o jogo mais tenebroso da Copa até agora. Um jogo que todo mundo errava passe, assim, terror. Mas esse bateu forte, hein? Esse é o segundo pior, sim, com certeza. Duas seleções que não queriam nada com nada na partida. O Paraguai no segundo tempo, agora no fim, até tentou se aventurar. Acho que o Maurício, né, trouxe ali uma qualidade a mais nesse meio de campo do Paraguai e levou o Paraguai a criar algumas jogadas assim no final do segundo tempo, mas assim, cara,
Nada que falasse, nossa, o Paraguai mereceu vencer, nossa, a Austrália mereceu vencer, não. Foi o jogo do Lenga-Lenga Master, tá? As duas equipes não querendo nada com nada, todo mundo feliz, vamos nós dois para as oitavas de final, para as oitavas não, para os 16 avos de final, e é isso. Ah, a gente vai pegar a Alemanha, ah, vamos, se dane quem que a gente vai pegar, vamos pro mata-mata, vamos pra alegria, é isso. Foi isso, né? E é o que eu disse, né? Passar os terceiros colocados vai criar esses jogos que, no final das contas, vai ficar nessa, de um time que não quer se arriscar porque não quer perder o segundo lugar, e de um time que não quer se arriscar, né, porque vai que perde e perde a vaga. Então é melhor, o que eles pensam? É melhor você ter a vaga do que não ter nada. Então vamos ficar aqui no empate, fica bom para todo mundo e já era. Basicamente foi isso, tanto no Japão e Suécia, quanto nesse Austrália e Paraguai, que é aquela coisa, né? Japão e Suécia ainda tem uns jogadores tecnicamente interessantes. Agora, Paraguai. Ó, Paraguai e Austrália, cara, meu senhor, que joguinho feio. Ave Maria. Ave Maria Deus. Então esse foi o 15º dia da Copa do Mundo. Para a gente finalizar, é claro, vamos passar grupo a grupo aqui, né, como terminou o grupo E, né, terminou desta forma aqui, deixa eu dar aquele zoomzinho maroto para vocês. Alemanha, primeira colocada com 6 pontos e mais 6 de saldo, né, goleada para o Curaçao, garantiu essa classificação da Alemanha sem, né, sofrer, nem sem sofrimento algum, né, meter 7-1 na primeira rodada ajudou muito a equipe alemã. A Costa do Marfim, que para mim até mereceu passar em primeiro, quem sabe, nesse grupo, né, vencendo a Alemanha, mas acabou não conseguindo passar em segundo também com os mesmos 6 pontos, mas apenas com 2 de saldo. O Equador, né, a história mais brilhante do dia, conseguindo vencer a favorita Alemanha e conseguindo classificar aí como um dos melhores terceiros, né, 4 pontos e 0 de saldo, como eu disse na hora da análise do jogo, é basicamente uma garantia de classificação. E Curaçao, o que valeu foi a história. Você estrear na Copa, marcar um gol contra uma seleção gigante como a Alemanha e fazer o seu primeiro ponto num grupo onde tinha 3 seleções amplamente favoritas e melhores que a sua, já é uma história muito bacana. Eu acho que vai ficar marcado para sempre, né? O treinador de Curaçao chorando no banco de reservas, tanto no momento do gol, tanto também no momento do empate contra o Equador. Foram cenas magníficas, né, que Curaçao proporcionou pra gente na Copa. A torcida também de Curaçao estava em peso na Copa do Mundo, né? Compareceu, fizeram uma festa muito bonita, mesmo sabendo da fragilidade da sua seleção, estiveram lá e fizeram assim uma festa muito da hora, né? Eu acho que todo mundo vai se lembrar, né, do empate de Curaçao e Equador, né, num jogo que com certeza vai marcar para sempre a história desse pequeno país que participou pela primeira vez de uma Copa do Mundo e que dificilmente vai para uma outra Copa, né, porque é um país que disputa as eliminatórias da América do Norte, da CONCACAF, e se classificou muito porque Estados Unidos, México e Canadá são países sedes e não disputaram as eliminatórias. Então, mesmo tendo um número de vagas maior, né, para as outras Copas, do mesmo jeito que teve para essa, vai ter Estados Unidos, Canadá e México disputando, e aí dificulta muito a situação, né, porque são seleções muito mais fortes do que Curaçao. Haiti também é outro exemplo, como a seleção de Curaçao, são seleções que se classificaram muito porque a Copa é na América do Norte, né, e aí os 3 principais times da América do Norte já eram países sede e não disputaram as eliminatórias, mas foi uma história muito bacana, acho que vai ficar marcado aí no coração de todos essa história de Curaçao. O segundo grupo do dia a se resolver foi o grupo F, né? Grupo que teve Holanda líder com 7 pontos e mais 6 de saldo, Japão em segundo com 4 de saldo e 5 pontos, Suécia aí com também 4 pontos e 0 de saldo, nesse momento, se não me engano, a primeira colocada entre os melhores terceiros e que também tá aí no mata-mata, né? Os times do Lenga-Lenga estão aí os dois classificados e a Tunísia ali que fez uma passagem pela Copa do Mundo vergonhosa. É uma campanha terrível da equipe da Tunísia. A Tunísia que quase se classificou para o mata-mata em 2022, né, até chegou a ganhar da França, né, na fase de grupos, mas acabou ficando ali por pouco de se classificar e tomou, né, 0 pontos no lombo nessa Copa, menos 10 de saldo, jogos tenebrosos da equipe da Tunísia, né, fez uma Copa muito abaixo das expectativas. Porque, como eu disse, fez um ciclo muito interessante. A partir do momento que começou a trocar de técnico, virou essa zona total e aí se tornou esse time extremamente frágil e um time que não conseguiu nem sequer competir nesse grupo. Eu achei que a Tunísia ia conseguir competir, vender cara às suas derrotas, mas nada aconteceu. Tomou paulada dos 3 outros times e merecidamente sai da Copa zerada de pontos. E para fechar, né, o grupo D que fechou o dia
tem Estados Unidos líder com 6 pontos e mais 4 de saldo, né? Como eu até esqueci de colocar ali, né? Os Estados Unidos ganhou 2 partidas, né? Até tá errado ali uma vitória dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ganhou 2 partidas, né? Veio 100 ali, mas relevem, né? Estados Unidos, como é que fez 6 pontos sem ter 2 vitórias? Inacreditável, né, Gabriel? Mas acontece, né? A segunda colocada fica para a Austrália, né? Por conta do saldo de gols, que do Paraguai é -2 e também tem os mesmos 4 pontos. A Turquia fez os seus 3 pontinhos de honra aí nessa competição, se aproveitando dos Estados Unidos todo reserva no dia de hoje e mesmo assim, por muito pouco, ganhou o jogo e conquistou os seus 3 pontinhos. Eu acho que desse grupo aqui, o ponto principal é a péssima campanha da Turquia, né? A Turquia fez uma campanha extremamente horrorosa, né? E como eu disse, só venceu os Estados Unidos hoje porque os Estados Unidos estavam com o time em reserva e estava meio nem aí pro jogo, porque senão provavelmente teria tomado uma traulitada da equipe dos Estados Unidos se fosse a equipe titular. Mas é isso, né, senhoras e senhores? E para fechar de fato agora, os melhores terceiros nesse momento. Deixa eu dar aquele zoom aqui bacanudo para vocês. O máximo que eu consegui, né, porque tem muito time. Acho que eu consegui encaixar. Opa! Consegui encaixar tudo. Mas a gente já volta ali. Né, primeiro, entre os melhores terceiros nesse momento tem Suécia. O Equador vem logo em seguida, a Bósnia em terceiro e o Paraguai em quarta. Essas são aí já classificadas, né? Essas já garantiram as classificações por já ter 4 pontos, mesmo tendo saldo negativo, tanto a Bósnia quanto o Paraguai, vai se classificar entre as melhores terceiras. E aí sobraram, né, outras 4 vagas dentre os melhores terceiros. Nesse momento, a Croácia, a Coreia do Sul, a Argélia e a Escócia ocupam essas vagas. A Coreia do Sul e a Escócia estão numa situação pior, porque já fizeram as suas 3 partidas. Então agora só torcem contra aí os seus adversários pelas vagas para poder se classificar. Creio eu que ambas estarão eliminadas, tá? Tanto Escócia quanto Coreia do Sul não devem classificar, né? A Escócia é muito menos, porque tem 3 pontos e -3 de saldo, tá fora da linha de corte prevista antes mesmo do torneio começar. E a Coreia do Sul tá na linha de corte, né? Vai depender muito ali dos outros jogos, mas creio eu que também vai acabar sendo eliminada. E por que eu digo isso? Porque a gente vai ter mais jogo de lenga-lenga ainda no meio desse caminho, né? Amanhã tem um Croácia e Gana, nesse momento a Croácia está na frente e tal, mas tem um Croácia e Gana, tem provavelmente ali quem sabe um Cabo Verde ou um Uruguai pegando um desses terceiros lugares, veremos. Eu acho que a Coreia do Sul pode se classificar, né? A Escócia deve ser aí uma das eliminadas. A Coreia ainda tem mais chance, mas vai estar ali na beirola, se classificar vai ser na beirola. Né? E Croácia e Argélia ainda jogam e podem, né, terminar em segundo colocado e aí jogar um outro time aqui para essa briga, que seria, né, ou a Gana ou a equipe da Áustria, né? Só que se a Croácia vence a Gana e passa em segundo, a Gana automaticamente se classifica, porque a Gana já tem 4 pontos. Então a Gana basicamente que já está classificada para a próxima fase dos mata-matas, só não classifica se a Croácia varrer a Gana, tipo, fazer um 4-5-0, o que eu acho que não vai acontecer, porque a Gana tem feito jogos muito fortes defensivamente, né? Então eu imagino que a Croácia, se for vencer, né, vai vencer por pouco. Então creio eu que a Gana vai se classificar de qualquer maneira. E aí vão restar 3 vagas, né? A Argélia e a Áustria devem fazer o jogo do lenga-lenga e empatar ali, provavelmente para as duas se classificar, e aí a Argélia vai para 4 pontos e se classifica, e aí a Coreia do Sul e a Escócia vão ter que cruzar os seus dedinhos e torcer para que nenhuma outra seleção faça aí 4 pontos ou faça 3 pontos e tenha um saldo melhor, né? O que no caso eu acho que seria Cabo Verde, né? Porque Cabo Verde tem 0 de saldo. Se Cabo Verde empata com a Arábia Saudita, faz 3 pontos, fica com 0 de saldo. E aí já tira a Escócia dessa classificação. A própria Bélgica também pode empurrar o Irã, quem sabe, para essa colocação, ou a própria Nova Zelândia. Então pode mudar muita coisa. Creio eu que da Croácia para cima já está definido, porque caso a Croácia vá para segundo, como eu disse, a Gana cai para essa 5ª posição. Então acho que vão ter ali 6º, 7º, 8ª colocações como as vagas em aberto. Veremos como vai ser, né? O importante é que o vídeo está se encerrando. Acho que eu fiz isso o mais rápido possível, né? Desculpa pelos 35 minutos de vídeo mais uma vez, mas eu estou tentando fazer aqui da melhor forma e o melhor conteúdo possível para vocês. Fechou, rapaziada? É claro que antes de me despedir, vou pedir encarecidamente mais uma vez para vocês que se inscrevam aqui no nosso canal,
curtam esse vídeo, compartilhem esse conteúdo, hypem esse conteúdo para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho e assim a gente formar uma comunidade muito da hora por aqui, para a gente falar sobre futebol, debater sobre futebol, e é claro, sempre com muito respeito. E é claro, vou pedir encarecidamente para todos vocês também seguirem o 12º jogador, tanto no TikTok quanto no Instagram, que estão aparecendo aqui embaixo neste momento, porque por lá você fica inteirado de tudo que está acontecendo na Copa do Mundo de 2026 e também de tudo que acontece no futebol brasileiro, no futebol europeu. A gente vai trabalhar desta forma. Fechou, família? Só agradece a todos vocês. A gente volta amanhã para o resumo do Mundial do dia 16. Até amanhã. Valeu. Fui. Tchau.